Ministério da Saúde inicia a campanha nacional de vacinação contra gripe e sarampo. Disque 100 Brasil na escola. Campanha busca alunos que estão fora da sala de aula. Receita Federal anuncia novo prazo final para a entrega de declaração do imposto de renda. Fique com a gente. A partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem com você? Está começando mais um Notícias do Bem pela IPP-TV, a sua TV missionária. Seja muito bem-vindo, você que estava acompanhando a programação da nossa IPP-TV, você que está chegando agora aqui na nossa live, você que está acompanhando agora a nossa programação, vai acompanhar a partir de agora muita informação de qualidade, muita notícia boa, né? Para animar a nossa quarta-feira. Hoje é dia 6 de abril e que bom que você está com a gente. É sempre um prazer conversar com você, é sempre um prazer poder ter esse tempo de muita informação, né, Tainá? Exatamente. Vamos que vamos na quarta-feira. Vamos que vamos. Então, pode chegar, chega mais. Seja muito bem-vindo, fica aqui com a gente. Aguardo sua mensagem aqui no nosso chat do canal. Por favor, interaja com a gente. É tão bom essa troca, porque aqui é um espaço para você tirar suas dúvidas, para você deixar o seu comentário, o seu entendimento sobre algum conteúdo. Então, assim, já entendeu, né? A nossa interação é muito importante neste momento, nessa 1h30 de programação. Então, aproveita esse tempinho também de abertura para compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, para que elas conheçam o canal aqui da IPP-TV e, claro, Notícias do Bem, em especial também, né, que vai poder ter essa participação ao vivo. Essa é a vantagem do ao vivo, possibilita essa interação. É verdade. Então, nós contamos com vocês, porque, olha só, nós temos uma meta, que é 1 milhão de inscritos. Aí quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta, vai para 2 milhões. Exatamente, como o nosso reverendo já... O reverendo Arival sempre fala isso. Na hora que chegar em 1 milhão, a gente vai para 2, mas enfim, vamos chegar no 1 milhão primeiro. Então, ó, aqui bem em cima da minha cabeça, para quem está ao vivo acompanhando, está vendo o contador. Então, nós contamos com a sua colaboração para nos ajudar a alcançar. Ó, 943.593. Ontem a gente queria chegar em 943, lembra? Estava 942, não sei o quê. Vamos ver se amanhã, quando a gente abrir, já está 944. A gente vai de 1.000 em 1.000, assim. Tá ótimo. A gente vai, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Ajuda a gente, compartilhe o nosso canal e peça para as pessoas com quem você compartilhar se inscreverem. É importante a inscrição, tá? O like é bacana, a gente quer que você curta os nossos vídeos, é claro, que você compartilhe os nossos vídeos, mas não se esqueça de pedir para as pessoas se inscreverem aqui no nosso canal da IPP-TV, tá bom? Exatamente. Bora começar, né? Vamos lá. O Ministério da Educação e da Mulher, Família e Direitos Humanos lançaram a campanha Disque 100 Brasil na escola. Então, o objetivo é identificar crianças e adolescentes que não estão matriculados na rede de ensino ou estão sem frequentar a escola. As notificações recebidas serão encaminhadas aos conselhos tutelares para a busca ativa e acompanhamento de cada situação. O Ministério da Educação, em parceria com as secretarias estaduais, municipais e o Distrito Federal, vai acompanhar os registros, realizando o monitoramento para apoiar ações que possam garantir o direito à educação. A gente recebe violações, né, de direitos humanos, as mais diversas possíveis, inclusive violação do direito à educação. E aí, uma das formas de você violar o direito à educação é a evasão escolar da criança e do adolescente. Porque para a criança e adolescente, a oferta, né, da educação ela é obrigatória. Então, dos 4 aos 17 anos, essa criança, esse adolescente, ele precisa estar matriculado e precisa estar frequentando as aulas. E aí, por isso, essa campanha entre o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e o MEC, para que a gente divulgue essa possibilidade de denunciar no SEM essas violações. A educação básica obrigatória é um direito público. Por isso, qualquer cidadão, grupos, associações ou até mesmo o Ministério Público podem acionar as autoridades para garantir o acesso de crianças e adolescentes. Entre os objetivos da campanha Disque 100 Brasil na escola estão a redução dos índices de abandono e evasão escolar e a participação da sociedade para encaminhamento de situações de risco para as redes de proteção.
Normalmente é um adulto que verifica essa violação e acaba procurando o Disque 100 para realizar, para informar ao governo federal ou às autoridades a violação que essa criança está sofrendo, ou que esse adolescente está sofrendo. O objetivo do Disque 100 Brasil na escola é que toda a população ela possa denunciar casos de evasão e abandono escolar. Então, pode ser um professor, pode ser um diretor de uma escola, pode ser um vizinho que percebe que aquela criança não está frequentando a escola. A campanha, ela não é destinada a um nicho específico, ou seja, somente professores podem denunciar, ou somente coordenadores, diretores de escola podem denunciar. Toda a sociedade, ela pode denunciar casos de evasão e abandono escolar no Disque 100. Pois é, e você também pode contribuir para a garantia do direito à educação. Para saber mais sobre o projeto Disque 100 Brasil na Escola, acesse o site do MEC, é o www.gov.br/MEC, ou então você pode também acessar os canais do Disque 100. E se você conhece alguma criança que está fora da escola, se você conhece alguma criança que não está frequentando a escola, não deixe de entrar em contato com o MEC e de repassar essa informação. Afinal de contas, o lugar de criança e de adolescente é na escola, né, Tainá? Com certeza. E o Ministério da Saúde iniciou a campanha nacional de vacinação contra a influenza, a gripe e o sarampo. Verdade, a imunização acontece em 2 etapas. A primeira é voltada para os idosos e os profissionais da saúde. Confira um trecho da reportagem que o Notícias do Bem vai trazer hoje para você. A primeira etapa acontece entre os dias 4 de abril e 2 de maio, quando os mais de 45 mil pontos de vacinação espalhados por todo o Brasil irão receber o primeiro público-alvo da campanha. Vale destacar que os trabalhadores da saúde devem receber uma dose de vacina contra a influenza e também atualizar a caderneta caso não tenham tomado o imunizante contra o sarampo. Já a segunda etapa será realizada entre 2 de maio e 3 de junho, atendendo a crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores da rede de ensino público e privada, pessoas com comorbidades e outros públicos também devem se vacinar na segunda etapa. A expectativa do Ministério da Saúde é que a campanha seja um sucesso. E ter também a mesma cobertura em relação à vacina da influenza. Mesmo não sendo fácil, esse ano nós vamos conseguir, porque no ano passado nós não conhecíamos todos os aspectos. No início não aplicávamos a vacina de influenza e a vacina de Covid ao mesmo tempo. Agora estamos muito mais preparados, até porque todos nós queremos vencer essa emergência sanitária decorrente da Covid-19. E nós vamos fazer isso vacinando a nossa população e fortalecendo o nosso sistema único de saúde. As crianças devem tomar uma dose dos 2 imunizantes. Não há necessidade de intervalo para a aplicação das vacinas contra a influenza e o sarampo. Desta forma, as 2 vacinas poderão ser aplicadas nos pequenos no mesmo dia. O objetivo da campanha é prevenir o surgimento de complicações decorrentes dessas doenças, evitando novos óbitos e possível pressão sobre o sistema de saúde. Ao todo, o governo federal enviou mais de 80 milhões de doses do imunizante da gripe aos estados e para o Distrito Federal. A vacina influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde é produzida pelo Instituto Butantan. A formulação é constantemente atualizada para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus. A vacina é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e a tipo B. Daqui a pouquinho tem essa reportagem completa para você, com todas as informações de como é que vai funcionar essa campanha de vacinação. Então não deixe de participar também, se imunizar contra a gripe. Afinal de contas, a gente está no outono, está chegando o inverno, daqui a pouco começam a aparecer as gripes. Aliás, eu já tive no fim de semana. Então, né, vamos nos prevenir, porque a vacina ajuda, com certeza. É você que o diga, né, querido? Né? Mas aí essas mudanças, alterações de climas, né, tipo, fim de semana frio, depois já esquenta, o clima volta ao normal, então é bom a gente cuidar mesmo da nossa saúde. As alterações na tireoide podem causar diversos sintomas que, se não forem bem tratados, né, interpretados ali,
podem passar despercebidos. Enquanto isso, o problema vai se agravando. Entre os principais distúrbios dessa glândula estão o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, responsáveis pela baixa ou nenhuma produção de hormônios ou pela produção excessiva deles. Pois é, a boa notícia é que através de exames periódicos e acompanhamento médico é possível saber se o funcionamento está alterado e iniciar os tratamentos precocemente. Quem vai participar ao vivo do Notícias do Bem de hoje para falar sobre esse tema é a médica endocrinologista a doutora Luana Casari. Você pode interagir com a gente, deixe a sua mensagem ou faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal. O espaço é todo seu, nós contamos com a sua participação, não só para falar a respeito, né, das alterações na tireoide, mas para participar conosco aqui do nosso Notícias do Bem. Então, já deixa aí o seu bom dia, seu boa tarde, diga de onde você está falando, o que você está fazendo, enfim. Use esse espaço para conversar com a gente, deixe a sua sugestão de pauta, enfim. Fique absolutamente à vontade, né? Você que está acompanhando a gente aqui pelo nosso canal no YouTube. Você que está com a gente pelas rádios, infelizmente não tem como participar, mas de repente você corre lá no YouTube também e deixa a sua participação aqui, tá bom? Deixa um recadinho lá. E fala que você está pelo aplicativo. Exato. Né? Sinalize, ó, estou acompanhando vocês pelo app. Estou ouvindo pela Rádio Rumo ao Sertão, estou ouvindo pela Rádio Pinheiros, mas estou participando aqui no YouTube também. Enfim, use esse espaço, fique à vontade, a gente quer interagir com você. Muito bem. E a Receita Federal prorrogou o prazo de entrega da declaração do imposto de renda neste ano para o dia 31 de maio. O repórter Matheus Santos vai trazer todas as informações ao vivo para a gente agora aqui no Notícias do Bem. Oi, Matheus, ganhamos mais uns dias aí, hein, para prestar contas com o Leão. Pois é, querida Tainá. Olá para vocês, para todos que estão acompanhando Notícias do Bem. Os contribuintes têm aí, ó, mais um mês pela frente, então, para declarar aí o imposto de renda. A gente lembra que era até o dia 29 de abril, só que agora com essa prorrogação que já foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, terça-feira, então passa a ser até o dia 31 de maio. Também foram prorrogados para o fim de maio os prazos relativos à declaração do imposto de renda de quem saiu do país e da declaração de espólio. Já as restituições seguirão um cronograma anterior sem alterações. O contribuinte que tiver imposto a pagar e quiser colocar a primeira parcela ou a cota única em débito automático no banco, precisa agora enviar a declaração do IR 2022 até o dia 10 de maio. Antes, a data final era até 10 de abril. Para as declarações enviadas após o dia 10 de maio, o pagamento da primeira cota deverá ser realizada com o DARF. No ano passado, a Receita também prorrogou o prazo de entrega das declarações para até 31 de maio, citando dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus. Em 2020, também por conta da pandemia, o prazo de entrega da declaração do imposto de renda foi postergado naquele ano, 2020, para o dia 30 de junho. A Receita Federal espera receber aí 34,1 milhões de declarações. O programa foi liberado para download desde o dia 6 de março e está disponível no site da Receita Federal. As restituições começarão a ser pagas no fim de maio e vão até setembro. São 5 lotes de pagamento, um por mês. A estimativa da Receita Federal é que sejam entregues este ano, como eu disse, 34,1 milhões de declarações. Quem é obrigado a declarar e não o fizer ou enviar fora do prazo, terá que pagar multa de no mínimo R$ 165,64 e no máximo o correspondente a 20% do imposto devido. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021, o valor também é o mesmo aí da declaração e essa pessoa é obrigada a declarar. E atenção, uma coisa que está pegando muita gente aí é que o auxílio emergencial também é um rendimento tributável. E também contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado, também estão obrigados a declarar. Quanto ao preenchimento da entrega, a declaração podem ser feitas por meio do programa gerador do Imposto de Renda 2022, referente ao ano base. Esse programa do Ministério é para ajudar essas pessoas que têm dificuldades aí na declaração. Elas podem agora fazer isso de forma automática pré-preenchida. O programa tem versões disponíveis para computador e celular. O preenchimento em dispositivos móveis, no entanto,
não pode ser feito em alguns casos, como contribuintes que tenham recebido rendimentos tributáveis ou não superior a 5 milhões em 2021 do exterior relativo à recuperação da parcela isenta da atividade rural ou correspondente a lucro em venda de imóveis residenciais para aquisição de outro imóvel. Então aí estão aí agora as datas para que vocês possam declarar o imposto de renda com mais tranquilidade. Tem quase mais um mês aí pela frente e dá para fazer com tranquilidade. Importante aí, se não souber, procurar aí alguma pessoa, algum contador que tenha mais informações, que saiba aí te guiar até esta declaração. Então, querido Tainá, não dá para deixar para a última hora, foi até prorrogada agora para facilitar para o público, né? É verdade, ganhamos um mês aí para entrega da declaração, mas é bom adiantar o expediente aí, adiantar a documentação e fazer logo, acertar logo as suas contas com o Leão. Matheus, hoje o cenário tá bonito, né? O Rio Pinheiros aí de fundo, a o paisagem céu tá azul, né? céu. O sol tá bom, tá gostoso, solzinho de outono, né? O Rio Pinheiros aqui tá até, um pouquinho já, a gente fez matéria inclusive sobre isso, tá despoluído, 85% das águas já estão recuperadas, o que dá pra gente ficar aqui, porque eu lembro que quando eu cheguei aqui em São Paulo, né, o odor do rio era muito grande, querido. Então agora a gente que trabalha aqui pertinho, a TV fica aqui perto, a igreja também, a gente percebe que já dá para se aproximar do rio e quem sabe algum tempo aí a vida aquática de fato volte ao Rio Pinheiros, né? Pois é, quem sabe esse rio volte a ser navegável, como os rios das grandes capitais europeias, que também foram recuperados. Enfim, a gente quer ver isso acontecendo aqui em São Paulo com toda certeza. Obrigado, Matheus, pelas suas informações. Amanhã você está de volta, né? Trazendo mais notícias para a gente aqui ao vivo. Com certeza, até amanhã. Certo, Matheus. Obrigado pelas informações. E o Conselho Monetário Nacional aprovou o lançamento oficial do projeto Open Finance. A nova nomenclatura para o que até então estava sendo tratado, principalmente pelo termo Open Bank. Pois é, mas quem está ao vivo no Notícias do Bem para falar com a gente sobre essa alteração é o responsável pelo Open Banking do Serasa Experian, Leonardo Henrique. Leonardo, seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender, pela sua disponibilidade em estar com a gente mais uma vez aqui no Notícias do Bem. Eu queria que você começasse explicando para a gente a diferença de uma coisa e de outra. Quer dizer, Open Finance, Open Banking, é a mesma coisa, não é? O que mudou efetivamente para quem usa o serviço? Legal, bom dia pessoal. Primeiro, obrigado aí da oportunidade de bater um papo novamente com vocês. De fato, existiu aí um acordo entre o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional de trocar o termo Open Banking para Open Finance, né? Então, não é somente um rebatizado de Open Banking para Open Finance, mas de fato ele amplia o escopo do que anteriormente era focado mais em serviços bancários, né? Então, quando falávamos do tema de Open Banking, ele era diretamente relacionado somente a serviços bancários. Então o compartilhamento, você como cliente de uma instituição financeira tinha a possibilidade de compartilhar, mediante o seu consentimento, os seus dados de conta corrente, cartão de crédito, cartão de débito, mediante algo em troca, né? A instituição financeira poderia estar numa jornada de concessão de crédito, de te ajudar na sua vida financeira. Isso acaba sendo ampliado para outros temas, como investimentos, seguros, previdência e assim por diante. Então, aí é onde entra o tema do Conselho Monetário Nacional e essa parceria junto ao Banco Central. Então, a gente sai de um escopo anteriormente mais focado no mundo, somente o mundo bancário, e acaba ampliando isso para uma agenda maior de troca de informações, e aí, obviamente, com o objetivo de gerar novos negócios para as instituições participantes de Open Bank, mas mais do que isso, para proporcionar novos produtos, novas soluções e mais acesso à população, né? E assim, Leonardo, os dois vão operar juntos, um ou outro para de funcionar? Como que vai ficar essa dinâmica? Isso vai ser absolutamente transparente para o cliente final, para nós aqui, consumidores ou empresas, tá? Então não vai, agora eu estou no Open Banking, agora eu estou no Open Finance, isso vai ser absolutamente transparente. Foi de fato uma troca de nomenclatura ali no acordo para proporcionar
mais informações a serem compartilhadas, tá? Então não vai precisar existir essa preocupação de será que eu estou no Open Banking ou será que eu estou no Open Finance, tá? Isso é uma questão transparente para o cliente final, usuário desse serviço de Open Banking ou de Open Finance. Agora, Leonardo, explica para a gente quais são as vantagens para o cliente, porque eu acredito que muita gente ainda tem a restrição, ainda tem a preocupação, ainda tem a medo de compartilhar suas informações de banco e as suas informações financeiras, enfim, a sua vida financeira. Mas qual é a vantagem, finalmente, para o consumidor, qual é a vantagem para a pessoa comum compartilhar tudo isso com todo mundo, ou com as instituições financeiras? Perfeito. Acho que essa é uma pergunta fundamental, super importante aqui, tá? Então, é importante lembrar como que nasceu o Open Banking, ou agora o Open Finance, né? Então, ele tem como objetivo de dar o poder para o cliente final ali, nós ali como clientes de instituições financeiras, a compartilhar o seu dado. Mas para que isso acontece, né? Imagina que hoje você tem a sua vida concentrada em uma instituição financeira e você quer, independente do motivo, seja acesso ao crédito, seja um produto, um serviço diferenciado, ter outras instituições financeiras que podem te proporcionar o que você queira. Nesse momento, você tem a possibilidade de compartilhar esse seu histórico com essa nova instituição financeira para ela te analisar de uma maneira muito mais ampla do que somente ela analisava antes, né? Então, isso tem benefícios diretos para o consumidor, que pode ter um acesso ao crédito, estou dando um crédito aqui como exemplo, um acesso ao crédito mais justo, ou ter acesso ao crédito, que hoje no Brasil a gente tem uma demanda por crédito muito grande, então no Brasil a gente não tem uma falta de acesso, uma falta de busca por crédito, mas pelo contrário, a gente tem a dificuldade de acesso ao crédito por algumas pessoas, então o Open Banking pode proporcionar esse maior acesso ao crédito. E vale ressaltar aqui também que todos os grupos de trabalho de Open Banking discutiram muito como que ia ser todas as trocas de informação, a segurança de informação ao redor de tudo isso, tá? Então esse é um ponto fundamental. Você só compartilha os dados do Open Finance com as instituições financeiras que você queira, então não é que a partir disso agora todas as instituições financeiras vão ter acesso a ao seu histórico financeiro, você compartilha com quem você quer, e isso só pode acontecer entre instituições financeiras que estão reguladas pelo Banco Central e que possuem uma certificação específica para poderem jogar esse jogo do tema de Open Banking, tá? Entendi. Você pode, inclusive, escolher não compartilhar, se você quiser. Caso seja, exato, assim, se você não quiser compartilhar, você nem vai entrar nessa jornada do tema de Open Banking, né? Então, não é algo que, nossa, a partir de agora, toda instituição financeira vai ter acesso ao meu histórico, ao meu mundo transacional, ao meu histórico financeiro. Obviamente, o objetivo disso é que gere benefício para o cliente final, né? Então, o Banco Central tem uma agenda muito forte de fomentar a competição, que novas instituições financeiras entrem nesse mercado financeiro, mercado de crédito, e isso, obviamente, gera e proporciona melhores serviços, melhores produtos, melhores condições para nós como os consumidores, né? Muito bem. E, Leonardo, como é que tem sido a aceitação? As pessoas têm aderido, têm aceitado, né, esse compartilhamento? Como é que está no atual momento? O Open Banking é novo no Brasil, né? Então, o que a gente chama da fase 2 do Open Banking, a implementação final foi no final de outubro. Então, a gente está falando aí de cerca de 5 meses de implementação. A gente já vê instituições financeiras utilizando os dados que foram compartilhados, obviamente, sempre reforço aqui a mensagem mediante consentimento do cliente, mas a gente está no começo, tá? É um início da adoção de Open Banking. O último número divulgado foi cerca de 3,5 milhões de contas compartilhadas entre as instituições financeiras mediante consentimento do consumidor. A gente tem uma comparação com o Reino Unido, que foi o nascedouro aí do Open Banking, que depois de anos eles conseguiram chegar a 3 milhões de contas. Claro que o Brasil tem uma população muito maior do que a do Reino Unido, o número de contas aqui proporcionalmente também é muito maior, mas a velocidade de adoção comparada
com o Reino Unido, que é o nascedouro ali do tema de Open Banking, aqui está sendo mais acelerado, tá? Então isso é uma notícia super positiva e que de fato mostra que a gente está indo no caminho certo no tema de adoção de Open Banking. Tá. Agora, Leonardo, o surgimento dessas instituições, vamos dizer assim, online, né? Porque hoje a gente tem os bancos online cresceram e continuam crescendo absurdamente. Quando a gente abre o olho, nasceu um banco online aí que está oferecendo uma opção de serviços para a gente. Quer dizer, isso também de alguma forma vai ter uma relação muito próxima com o Open Finance, quer dizer, essas instituições também, até pela sua própria característica de online, vão poder oferecer mais, você acredita? Sem dúvida, assim, de novo reforço aqui o tema da agenda do Banco Central, né, que é fomentar a competição. Então isso faz com que esses novos entrantes, esses bancos digitais, fintechs, tenham a possibilidade de usarem o Open Banking como uma ferramenta de ter melhores dados dentro de casa e, obviamente, gerar melhores produtos e melhores serviços para os seus clientes finais, né? Então, mas é importante mencionar que não basta ser um banco digital, uma fintech para logo no começo ter acesso ao Open Banking, você precisa seguir diversas recomendações ali, obrigações para você poder jogar esse jogo de Open Banking, tá? E aí, dentre elas, temas de segurança de informação que a gente mencionou aqui anteriormente. Exato. Agora, na prática, o que eles podem oferecer a partir do Open Finance? Juros mais baixos, produtos específicos para o meu perfil, por exemplo, seguro de vida com uma característica diferente, enfim. Como é que as instituições já estão usando essas informações a favor do cliente? Perfeito. Então, o Open Banking ele tem uma aplicabilidade muito grande, né? Então, o crédito, sem sombra de dúvidas, inclusive a mais discutida atualmente. Então, com mais informações, você consegue ter acesso a mais dados, a maior detalhe daquele cliente que você está concedendo o crédito. E aí, obviamente, quando a gente fala de uma maior competição, existe uma possibilidade, de fato, de uma queda de taxa de juros. Então, é claro que a taxa de juros de um crédito ela é atrelada a várias outras coisas, que não só o Open Banking, né? Então, inflação, taxa de juros, IGPM, IPCA, uma série de outros atributos, mas o Open Banking proporciona uma análise melhor e mais acurada daquele cliente final. Então, sim, crédito mais limpo e mais justo, e mais do que isso, acesso ao crédito por pessoas que antes não tinham acesso ao crédito, isso de fato é uma ferramenta muito importante que o Open Banking proporciona. Outras coisas que a gente vê de aplicabilidade de Open Banking, o produto certo para a pessoa certa na hora certa, né? Então, se você entende e conhece, você como instituição financeira, entende e conhece o perfil, o comportamento financeiro daquela pessoa, você tem uma maior probabilidade de acertar qual que é o produto certo para a pessoa certa no momento certo. E aí, quando a gente fala de produto certo para a pessoa certa, a gente fala de vários produtos. Crédito é um deles, seguro, previdência, investimento, enfim. Então, tem uma série de coisas que o Open Banking pode proporcionar. Mas reforço aqui, o principal caso de uso, a principal aplicabilidade que as instituições financeiras estão olhando por hora é o tema do crédito. Como você mesmo comentou, ainda é novo esse procedimento no Brasil, mas como é que vocês enxergam ou veem, né, os próximos passos, né? Nós temos ainda um tempo aí de adaptação e essa mudança. Qual a expectativa de vocês, Leonardo? Perfeito. O Open Banking não acabou, né? Então, o Open Finance agora, ele foi dividido em fases. A gente está no meio da terceira fase de implementação, é um total de 4 fases, que aí entra toda essa parte de dados financeiros adicionais ao tema bancário. Então, isso é algo que vai se estender ainda durante o ano de 2022, mas a gente já vê diversas instituições financeiras começando a usar o poder que esses dados podem proporcionar para darem melhores serviços, melhores condições para o cliente final. Então, sim, não é algo que foi implementado hoje, amanhã já está todo mundo utilizando. As instituições financeiras estão ainda entendendo a proposta de valor do Open Banking para levar um melhor serviço para o seu cliente final,
mas a gente, de novo, comparo aqui a taxa de adoção do Brasil com o do Reino Unido, a gente está mais acelerado proporcionalmente ao Reino Unido, o que demonstra, de fato, um início da operação do tema. Então, isso tende aí a levar mais tempo do que muitas pessoas têm comparado o tema de Open Banking ao Pix, né? O Pix tem uma facilidade e uma característica de uso muito específica. O Open Banking tem uma complexidade e uma amplitude de tema muito maior. Não à toa o Pix, ele é um capítulo dentro do tema de Open Finance, que você tem a possibilidade de transferir dinheiro de um lado para o outro utilizando o Pix como ferramenta. Então, sim, vai demorar a adoção, mas a gente vê que a gente está no caminho certo para isso também. Tá certo. Bom, mas já podemos aderir, na verdade, né? Nós, como clientes bancários, já podemos aderir ao Open Finance agora, não é mais Open Banking, né? Já é Open Finance. Isso é possível através dos nossos aplicativos nos bancos? A gente tem que ir até a agência? Quais os caminhos para a gente abrir os nossos dados financeiros, afinal de contas? Perfeito. Essa jornada ela é feita 100% online, tá? Então, não existe compartilhamento de dados no mundo físico, então você não precisa ir em nenhuma agência, se dirigir a nenhum lugar, nenhum local físico. Isso é feito pelo seu celular, pelo aplicativo da sua instituição financeira ou pelo site. Então ambos, tanto o aplicativo como o site, tem lá a jornada do Open Banking, do Open Finance acontecendo, onde você pode compartilhar os seus dados para obter algum produto ou algum serviço que faça sentido para você. Muito bom. Leonardo, para quem quiser saber um pouquinho mais, tirar essas dúvidas, né, conhecer esse procedimento, como que vai funcionar, tem algum contato, tem alguma indicação? Como é que a pessoa pode? Porque ainda assim é um tema, como você falou, é um pouquinho mais complexo no sentido assim, que nem como você comparou. O Pix é um pouco mais fácil, na prática ele é praticado de uma forma mais simples. Mas com relação ao Open Finance, quais os caminhos aí que a pessoa pode recorrer para ficar mais segura ainda de poder aderir? Perfeito. Acho que um ponto, acho que tem hoje muitas literaturas falando sobre o tema, isso às vezes pode até mais confundir do que ajudar. Muita gente fala sobre o tema de Open Banking e Open Finance, mas para o consumidor final, para o cliente final, acho que alguns canais aqui importantes, né? Primeiro, sem sombra de dúvidas, o próprio canal do Banco Central, lá tem muita informação sobre o Open Banking na perspectiva do cliente final, falando o que é, falando sobre as questões de segurança. Então, o próprio site do Banco Central, se só buscar Banco Central Open Banking, já vai aparecer a página direto deles e tem muita informação disponível. Outro lugar é justamente o aplicativo, o site da sua instituição financeira. Lá tem o Open Banking, eles têm informações falando sobre isso. E trago também aqui o próprio site da Serasa Experian, então serasexperian.com.br/Open Banking. A gente tem muitas informações sobre o tema de Open Banking, diversos PDFs e materiais que falam na perspectiva do Open Banking numa característica mais ampla e mais genérica sobre o tema de Open Banking e sobre a atuação, claro, de como nós aqui da Serasa Experian estamos atuando nesse mercado. Tá certo, Leonardo. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Sempre um prazer recebê-lo. Obrigado pelos esclarecimentos. Boa semana para você. Igualmente, foi um prazer. Um abraço a todos. Certo, muito obrigado então mais uma vez ao Leonardo Henrique, responsável pelo Open Banking da Serasa Experian, participando com a gente, explicando um pouquinho mais a respeito dessa coisa de você abrir seus dados financeiros, né? A gente sempre tem muita dúvida quando a gente vai fazer isso, né? É bom a gente estar bem informado. Ainda mais que nós somos sempre tão alertados com questões de segurança, dos cuidados. Então, quando vem uma opção dessa, que de certa forma vai facilitar a sua operação no meio, mas é bom a gente estar bem seguro e cientes, né? Se prepare para uma viagem inesquecível. Tá preparado, querido? Eu tô, malas prontas aqui. Malas Só prontas, falta dinheiro. E o destino é para a Alemanha e Israel, ao lado do nosso pastor titular, o reverendo Arival Dias Casimiro. Mas para você ficar mais, assim, seguro, animado dessa viagem, acompanhe esse convite especial do nosso reverendo Hernandes Dias Lopes. Olá pessoal, nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e eu gostaria de recomendar a você
a viagem do pastor Arival para Israel, agora em outubro deste ano. A viagem a Israel é muito mais do que uma viagem turística para conhecer um lugar tão desejado por todos os cristãos. É uma experiência única, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Mas fazer esta viagem é fundamental fazer com um pastor que tem boa base bíblica e que pode dar a você uma orientação segura acerca das reais informações e as corretas interpretações dessas informações. Pastor Hernandes. Então recomendo a viagem do pastor Arival. Estamos juntos. Eu quero dizer para você o seguinte, nós vamos também fazer a Alemanha. Nós vamos lá no seu outubro, né? Quem sabe, dia 31 nós vamos estar lá. Epa! Participando. E nós vamos aprender os princípios da reforma, o que foi a reforma protestante, e nós que somos herdeiros da reforma protestante, a bênção que é ser um pentecostal reformado. Há uma coisa boa nessa viagem, pastor Arival, que você então vai conjugar a questão bíblica com a questão histórica, né, da história da igreja. Então, gente, vocês que desejam viajar, eu recomendo a viagem do pastor Arival, vai ser uma experiência maravilhosa. Olha só, a viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro, né? Ao lado do nosso pastor titular, reverendo Arival Dias Casimiro, vai ser inesquecível, com toda certeza. Então anote aí os telefones e entre em contato para você ter todas as informações. Você quer saber quanto custa, como paga? Eu quero saber quanto custa, como paga. Qual o roteiro, o que está incluído, afinal de contas, tem hospedagem, tem passeio, enfim. Você vai ter todas as informações pelo WhatsApp, tá bom? Anote aí então, DDD é 15 99651 3613 ou então 15 99155 5122. Lembrando que você pode voltar aqui um pouquinho, né? Volta aqui um pouquinho na barrinha de tempo aqui. Aí você faz o seguinte, você printa aqui a barra. Não precisa, antigamente a gente falaria assim, pegue caneta e papel para você marcar. Anote, agora não é mais isso, né? Agora você printa a tela aí, entra em contato, tá aí os telefones para que você tenha todas as informações a respeito dessa viagem inesquecível. Ó, né, 3613, já estou salvando. Tá salvando já aqui, tá vendo? Ó, viagem à Alemanha. Viagem à Alemanha. Aqui, ó. Aí você já vai mandar um WhatsApp, Vou mandar um oi. Peraí. Viagem à Alemanha e já mando. Olá. Olha aí. Eu vou escrever aqui, mesmo. eu estou mandando, mas eu vou continuar conversando aqui, mas enquanto isso, agora é hora também da gente ficar por dentro do tempo no Brasil, nas regiões Sudeste e Sul, e enquanto a gente acompanha aqui, eu vou conversando aqui rapidinho também. Eu acho que ela vai malas prontas aqui, viu, Raquel? Vamos preparar aí, porque ela vai viajar, vai ficar eu e você aqui, pelo jeito. Eu só acho que a data não vai bater das férias, né? Isso aí, tudo se resolve. Seja bem-vinda, Raquel. Traz pra gente as informações, então, do tempo para esta quinta-feira. Queremos saber como é que vai ficar aí. Olá, querido. Boa tarde, Tainá. Boa tarde para você que está ligado aqui no Notícias. E, por enquanto, não vamos ter grandes mudanças. Vamos lá, então. Vamos lá? Quinta-feira e as temperaturas seguem instáveis na região sudeste. Tem condições para chuvas isoladas, principalmente entre a tarde e a noite. Já no sul, o dia amanhece frio, com muita nebulosidade e pode chover em vários momentos, intercalando com períodos de sol. Aqui em São Paulo vai ter sol, com muitas nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica firme. As temperaturas variam entre 19 e 27 graus. Em Ipatinga, Minas Gerais, vai ter sol, com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. E em Canoas, no Rio Grande do Sul, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Mínima de 18 e máxima de 25 graus. Certo, Raquel. Obrigado pelas primeiras informações do tempo. Então, daqui a pouquinho a Raquel vai estar de volta, trazendo pra gente Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Confere? Confere. Tá bom, até já. Então, fica por aqui, nem saia do estúdio, hein? E agora é hora da nossa coluna Pelos Campos JMP com o reverendo Mariano Alves Júnior. Hoje ele mostra como foi o curso de capacitação de professores para a Escola Bíblica Infantil lá na Igreja Presbiteriana da Capela, no interior de São Paulo. Olá, irmãos. Graça e paz. Estamos aqui na Igreja Presbiteriana da Capela, promovendo, juntamente com a Junta Missionária de Pinheiros,
um curso de capacitação para professores do departamento infantil, na expectativa de seguirmos a recomendação bíblica. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Daí a importância de nós termos irmãos e irmãs capacitados para ensinar a palavra de Deus às nossas crianças. Eu sou o pastor Evandro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana da Capela, e louvamos a Deus pela vida da Junta Missionária de Pinheiros, que de forma altruísta, abnegada e intensa tem investido na expansão do reino de Deus e no crescimento das igrejas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Olá, irmãos, meu nome é Lucas, eu sou plantador da Igreja Presbiteriana Esplanada, que fica lá em Jundiaí, e hoje nós estamos aqui na sede da nossa congregação, que é a Igreja Presbiteriana da Capela, e nós estamos aqui fazendo um curso de capacitação para os professores da escola infantil, e tem sido uma bênção. Nós viemos aqui juntos com os nossos professores, e tem várias congregações reunidas aqui, trazendo mais conhecimento, aprendizado, para que nós possamos aplicar o ensino bíblico para as nossas crianças e continuar a missão do Reino de Deus aqui na nossa região. Que Deus abençoe vocês, acompanhe as nossas programações e até já. Boa tarde, eu sou o missionário Christian Robson, da Igreja IPB em Mogi Mirim. Eu estou aqui hoje participando aqui na Capela, a IPB da Capela, do treinamento do Departamento Infantil. Esse treinamento ele é de suma importância para os tempos que nós estamos vivendo, é de suma importância para aqueles que trabalham com as crianças, para essa preparação cada dia mais, ela progredir, avançar e enriquecer cada vez mais, e assim nós podemos ter então a condição de alcançar o maior número de crianças. É muito importante esse treinamento porque nós aprendemos muitas coisas, muita estratégia, nós aprendemos como aproximar das crianças, não só das crianças, mas como também das famílias dessas crianças, que muitas das vezes elas vêm sozinhas. Uma boa parte vem sozinha. Então é muito importante, eu convido você que está nos assistindo a participar desse treinamento, né? É um trabalho da JMP Kids, e que você venha se enriquecer, venha se preparar para o cuidado com essas crianças. É de suma importância então nós participarmos. Estou muito feliz, é a segunda vez já que eu estou participando desse projeto, desse treinamento, e tem sido muito eficaz também lá na nossa igreja em Mogi Mirim, lá na congregação IPB em Mogi Mirim. Tem sido de grande valia para aquela comunidade ali. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus. Olá, graça e paz a todos. Para mim é um grande privilégio poder estar aqui hoje, nessa tarde, aqui na Igreja Presbiteriana da Capela, participando de mais uma capacitação junto com a Junta Missionária de Pinheiros. Queria aqui demonstrar a nossa alegria de estar participando. Veio lá da congregação de Valinhos um grupo grande de 16 pessoas para participar conosco aqui. Tanto é que isso é o resultado da outra capacitação que nós tivemos em Valinhos, que animou os irmãos, motivou os irmãos para que eles pudessem também estar aqui hoje participando dessa programação e dessa capacitação aqui que está acontecendo hoje. Para nós, então, isso só nos enriquece, nos traz realmente um crescimento ainda maior e um envolvimento ainda maior da igreja, não só com os adultos, mas também com as crianças da nossa igreja. E isso realmente nos alegra o coração poder estar partilhando isso com os irmãos, dessa importância que é realmente a capacitação com as crianças. Então, que Deus abençoe muito a vida dos irmãos e que os irmãos continuem orando pela Junta Missionária de Pinheiros e por esse trabalho que está sendo realizado aqui hoje. Deus abençoe. Pois é, e agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, seu projeto é personalizado de verdade. A nossa tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira todos os detalhes com a gente. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul.
A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Então entre em contato com o nosso time de especialistas e solicite agora o seu orçamento. Tá aí na tela para você, www.fingermorumbi.com.br ou visite o nosso Instagram, @fingermorumbi, e saiba mais. Passe vontade, veja lá todas as fotos dos ambientes. Tem o WhatsApp também, 011 99018 7891, 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em imóveis planejados. Tainá Félix. Como é que fala? Recado dado. Agora é a vez de nós virmos, né, lermos, ler, perdi a fala, dos nossos Agora é hora dos web nossos telespectadores, recados. nossos recados. Vamos ver o que a gente tem de bom aí. Muita coisa boa, só coisa boa, como diz o pastor Mariano. Ricardo Reis, já deixando aquele recadinho dele especial, que já orou por todos nós. Bacana. E claro, né, já informando o tempo lá, Araçatuba, 29 graus. Olha, ontem estava 26. Já subiu. Está aumentando a temperatura Mas no hoje interior. esquentou mesmo também. Aqui em São Paulo também, está um pouco mais tá quente. diferente. Né? Nosso reverendo Marcos Severo Amorim, conectado à rádio Rumo ao Sertão. Boa, reverendo. Grande abraço. De Mossoró para o mundo, rádio Rumo ao Sertão. E um abraço para todos que estão nos acompanhando. Ricardo Reis colocou aqui, amo São Paulo, 3 dias só. 3 dias só... O quê? Complete a frase, Ricardo, para a gente entender. Delva Santos, boa tarde, Tainá, Quirina e toda a equipe do Notícias do Bem. Graça e paz, nublado e calor em Serra, no Espírito Santo. E temos mais um recadinho aqui. Zaiane, Marcela Mello participando diretamente de Aracaju. Ai, gente, que bom ter você, Marcela. Saudades, hein? Venha nos visitar. Antônio José, glória a Deus, aleluias. E a Thelma e o Adilson também aqui, ligadinho ao Notícias do Bem. Sejam todos muito bem-vindos. E você que está acompanhando e ainda não participou, deixe o seu recado para a gente aí. A gente quer interagir com você também, tá bom? Exatamente, ó. Vamos para um intervalo. E logo mais você acompanha. Ministério da Saúde inicia campanha nacional de vacinação contra a gripe e sarampo. E ainda, as alterações na tireoide podem provocar diversos sintomas que, se não forem bem interpretados, podem passar despercebidos. Enquanto isso, claro, o problema vai se agravando, né, Tainá? Exatamente. Entre os principais distúrbios dessas glândulas, né, dessa glândula, estão o hipotiroidismo e o hipertiroidismo, responsáveis pela baixa ou nenhuma produção de hormônios ou pela produção excessiva deles. Tem uma boa notícia. Através de exames periódicos e acompanhamento médico, dá para saber se o funcionamento está alterado e começar a tratar o quanto antes, não é verdade? É verdade, mas quem vai nos ajudar, que vai participar do Notícias ao vivo, para falar sobre esse tema é a endocrinologista, doutora Luana Casari. E você que está nos acompanhando já sabe, hein? Pode participar. Envie sua mensagem, deixe o seu comentário. Nós vamos para o intervalo, mas ele é rápido. Voltamos já. Israel para Jesus, um programa missionário dedicado a compartilhar informações e conteúdo sobre o povo judeu, os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, os costumes e a cultura milenar judaica. Israel para Jesus, todo sábado ao meio-dia, horário alternativo terça-feira às 9 da noite, um programa do Instituto ITB. De 12 a 14 de maio, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Junta Missionária de Pinheiros realizam o 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas com o tema Honrando e Encorajando os Trabalhadores de Deus. Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, Roberto Brasileiro, Samuel Vieira, Yonku,
Carlito Paz e Helenivação já estão confirmados como palestrantes. A programação também vai contar com oficinas práticas sobre a necessidade da parceria missionária, cuidando de quem cuida, consolando através do aconselhamento bíblico, o valor da visitação pastoral e operação de mídia e transmissão. Acesse o site www.plantaçãodeigrejas.com.br, digite sem acento e cedilha e garanta já a sua vaga. 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, honrando e encorajando os trabalhadores de Deus. Realização: Igreja Presbiteriana de Pinheiros e Junta Missionária de Pinheiros. Apoio: Editora Ezion, EAD Mackenzie, Polo Pinheiros, EAD Pinheiros e IPPTV. Chegou a sua vez de estudar teologia. A Escola Teológica Sã Doutrina oferece cursos de teologia reformada para você cumprir a grande comissão deixada por Cristo em várias áreas de atuação: pregação, educação cristã, evangelismo, discipulado, plantação e revitalização e projetos missionários dentro e fora da igreja. O curso tem duração de 2 anos e pode ser feito nas modalidades presencial ou online. Com apenas R$100 por mês, você vai estudar as doutrinas bíblicas e outras matérias como panorama bíblico, hermenêutica e cristologia. Acesse o site www.ipepinheiros.org.br/ETSD e garanta já a sua vaga. Escola Teológica Sã Doutrina. Estamos de volta, que bom que você continua com a gente. Hoje é quarta-feira, dia 6 de abril. Eu estava pescando ali a data. Pra não me confundir. Eu adoro me confundir em data, né? É o famoso não sei que dia é hoje, conhece? Sou eu. Hoje é 6 de abril, quarta-feira, que bom que você continua com a gente aqui no Notícias do Bem. Nosso encontro sempre 11h30 da manhã, ao vivo, horário alternativo às 18h30, certo, Tainá? Certíssimo. A Tainá sabe todo dia que dia é, né? Não tem esse problema. Não, é complicado aqui no jornal, mas tem um porquê. Tem um porquê. É? Eu falo que tem. Para mim, a minha dificuldade de saber exatamente que dia é hoje é porque a gente sempre trabalha com o dia seguinte e o dia seguinte. Então, às vezes a gente está fechando a semana, a gente já está na outra semana, às vezes a gente está no dia de amanhã. E aí, quando vem para cá, né, a gente tem que dar só aquela olhadinha, tipo, não, nós estamos hoje mesmo, dia 6. Quarta-feira. Então, acontece, gente. Vamos lá. Mas vamos falar de uma coisa que é interessante, ó. Por exemplo, agora nós vamos falar da previsão do tempo de amanhã, do dia 7. Então, essas questões nos confundem. E a Raquel está aqui para nos ajudar, para falar como fica o tempo para esta quarta-feira. Aqui para desconfundir a confusão. Raquel, conte-me tudo, não esconda nada. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, como é que fica o tempo? Vamos lá. Quinta-feira, e a alta pressão atmosférica evita a formação de nuvens de chuva na região centro-oeste. Vai ter sol entre nuvens e poucas condições para chuva. Já no Nordeste, o tempo fica seco e firme, podendo ocorrer chuvas isoladas, principalmente nas regiões litorâneas. Em Brasília, no Distrito Federal, vai ter sol com algumas nuvens. Por lá não chove. As temperaturas variam entre 18 e 30 graus. Região Norte, Ji-Paraná e Rondônia, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Mínima de 24 e máxima de 35 graus. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Bacana, obrigado, Raquel, pelas informações. O coração da Tainá aqui deu uma disparada quando você falou de Ji-Paraná, porque é pertinho da cidade dela. Atual, 2 horinhas. 2 horinhas. Você viu que lá não brinca não, né? Lá o tempo é 35, sério, ó. 35, 35 e com a mínima
24, em pleno outono, né? Se você for pensar, é bastante coisa. É muito. Olha, minha mãe, quando eu falo com ela, quando ela fala que minha filha do céu, tá calor, é porque agora a gente dá para saber que tá mesmo. Obrigado, Raquel, obrigado pelas informações. Amanhã você tá de volta com a gente aqui então, né? É isso aí. Esperamos por você. Até amanhã. Até lá. Antes de prosseguirmos, eu quero aproveitar aqui e ler o comentário do Ricardo Reis, que nós perguntamos os 3 dias só. Que 3 dias seriam esses? Ele respondeu o seguinte: só para ficar 3 dias em São Paulo e depois voltar para o interior, porque ele colocou aqui, né? Sou bicho do mato. Ele só consegue ficar 3 dias em São Paulo. Tempo máximo na cidade. Calma. Você se acostuma. Tem uns lugares também interessantes para ir. Venha para a igreja, você queria ficar mais dias aqui na IPP, por exemplo. Não, mas eu entendi seu comentário. Agora vamos prosseguindo. O Ministério da Saúde iniciou a campanha nacional de vacinação contra a gripe e o sarampo. Pois é, a imunização acontece em 2 etapas. A primeira é voltada para idosos e profissionais da saúde. Confira na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. A primeira etapa acontece entre os dias 4 de abril e 2 de maio, quando os mais de 45 mil pontos de vacinação espalhados por todo o Brasil irão receber o primeiro público-alvo da campanha. Vale destacar que os trabalhadores da saúde devem receber uma dose de vacina contra a influenza e também atualizar a caderneta caso não tenham tomado o imunizante contra o sarampo. Já a segunda etapa será realizada entre 2 de maio e 3 de junho, atendendo a crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos. Gestantes e puérperas, povos indígenas, professores da rede de ensino público e privada, pessoas com comorbidades e outros públicos também devem se vacinar na segunda etapa. A expectativa do Ministério da Saúde é que a campanha seja um sucesso. E ter também a mesma cobertura em relação à vacina da influenza. Mesmo não sendo fácil, esse ano nós vamos conseguir, porque no ano passado nós não conhecíamos todos os aspectos. No início não aplicávamos a vacina de influenza e a vacina de Covid ao mesmo tempo. Agora estamos muito mais preparados, até porque todos nós queremos vencer essa emergência sanitária decorrente da Covid-19. E nós vamos fazer isso vacinando a nossa população e fortalecendo o nosso sistema único de saúde. As crianças devem tomar uma dose dos 2 imunizantes. Não há necessidade de intervalo para a aplicação das vacinas contra a influenza e o sarampo. Desta forma, as 2 vacinas poderão ser aplicadas nos pequenos no mesmo dia. O objetivo da campanha é prevenir o surgimento de complicações decorrentes dessas doenças, evitando novos óbitos e possível pressão sobre o sistema de saúde. Ao todo, o governo federal enviou mais de 80 milhões de doses do imunizante da gripe aos estados e para o Distrito Federal. A campanha de vacinação contra a influenza ela é objetiva: reduzir as complicações, a internação, a mortalidade decorrente das infecções pelo vírus da influenza na população-alvo para a vacinação. E com relação a qual é o grande objetivo da campanha da vacinação contra o sarampo? É interromper a circulação ativa do vírus do sarampo no país, minimizar a carga de doença, proteger a população, além de reduzir sobrecarga sobre os serviços de saúde. A vacina influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde é produzida pelo Instituto Butantan. A formulação é constantemente atualizada para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus. A vacina é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 y a tipo B. La importancia de la vacunación, el país tiene un programa de vacunación que mostró ser un programa de vacunación muy robusto, que la población acredita, que tiene vacinas de calidad, que además tiene vacinas suficientes que van a todo canto do Brasil y que tenga una población que acredite en la vacinación. Porque un país puede tener vacina, puede tener programa, mas si la población no acredita, nosotros no tenemos las coberturas que hoy Brasil tiene. Y quiero parabenizar a Brasil como un todo,
al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud, a todos los municipios y a la población por la cobertura de vacinación de COVID-19. Hoy tenemos más de 75% de la población toda vacinada y se muestra en las cifras que hoy Brasil tem também de Covid-19. Muito bem, então fique atento aí com as datas e faça, né, participe da campanha de vacinação, é importante. E a gente tem mais um recado importante para você aqui no Notícias do Bem. Eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual aí para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. E é por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora, onde você desenvolve coisas novas. Enfim, a Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho da sua casa ou aqui no site www.qualivinil.com.br. Então, você já sabe, né? Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Tainá Félix. Boa. A Tainá usa Qualivinil, que eu sei. A casa dela toda pintadinha com Qualivinil, né? Tô precisando pintar, na Não, verdade. não tá. Pois é. É cabelo. Podia ter tinta Qualivinil pro cabelo também, Meu né? Deus do céu. Desculpa, gente. Desculpa a descontração. É que às vezes a mente da gente pensa e a gente Não fala, né? Sem pensar. Vamos lá. Quero mandar um abraço para Marli Batista, Zaiane Vilas Boas, que está aqui com a gente, e também Ricardo Reis deixou um recadinho aqui, ó. O que Ricardo Reis deixou pra gente? Agora que sei que vocês são vocês não são metaverso, vou até aí na IPP conhecê-los pessoalmente. Nós aguardamos a sua visita, nós somos reais. Você vai ser muito bem-vindo. Carne e osso. Venha pra cá. Venha. Gente, um assunto muito, muito importante, que às vezes a gente, por algum detalhe ou outro, a gente não presta atenção e acaba deixando passar. É verdade. As alterações na tireoide podem causar diversos sintomas que, se não forem bem interpretados, podem passar despercebidos muitas vezes, né? Enquanto isso, o problema vai se agravando. É verdade. Entre algumas características, né, Quirino? Pois é, a gente pode ter o hipotireoidismo, pode ter o hipertireoidismo, enfim, tem outros problemas também relacionados à tireoide. É preciso fazer exame, é preciso ter acompanhamento médico, como sempre, né? É preciso a gente ter cuidado e é preciso iniciar o tratamento quanto antes, mas quem está com a gente para falar a respeito desse assunto é a médica endocrinologista, a doutora Luana Casari. Doutora Luana, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em nos atender. É sempre um prazer recebê-la aqui no Notícias do Bem, para a gente falar desse tema que às vezes a gente vai deixando, não percebe, e aí quando vai ver, às vezes o problema está muito mais grave, né, doutora? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e ajudando a trazer informação de qualidade, esclarecendo as dúvidas também dos telespectadores, dos seguidores de vocês. É um prazer. Muito bem, doutora. A primeira coisa, né, nós falamos ali no comecinho que a questão da tireoide, se a gente já prestar atenção bem no começo, é possível a gente cuidar do caso para que não se agrave. Mas como que a gente consegue perceber de cara se tem algum probleminha com a tireoide ou não? Como é que a gente analisa isso no nosso dia a dia? Essa é uma ótima pergunta, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos avaliar é, pensando em adultos, é se a nossa nutrição está adequada, tá? Então, quando a gente fala de tireoide, para a produção do hormônio tireoidiano, é importante que nós estejamos recebendo os nutrientes adequados, entre eles o iodo e o selênio, tá? Então, o que acontecia lá no passado? Na época da minha mãe, não vou falar a idade dela, senão ela vai ficar brava comigo, mas a minha avó, o que o governo fazia? Nós tínhamos um negócio chamado bosque endêmico, pela deficiência de iodo, porque o nosso solo, em geral, não é rico em iodo. E a grande parte da população não mora no litoral, onde a gente tem iodo, né? Nos frutos do mar, na alimentação. Então, o que o governo fazia? Ele treinava os professores, as professoras para anualmente palpar o pescoço e perceber se essa criança tinha um aumento de tireoide ou não e encaminhar, porque o hipotireoidismo na infância é uma coisa muito grave.
E aí, o que se percebeu? Que se a gente colocasse iodo no sal, a gente resolvia o bosfo endêmico, e foi o que o governo fez, a gente passou a ter a iodação no sal. Então, a primeira coisa que eu falo para os pacientes é: não tire o iodo do sal, tá? A gente acontece muito essa moda de que o iodo faz mal e arrancam o iodo, e uma coisa que eu nunca tinha visto na minha residência, agora eu voltei a ver, é hipotireoidismo por deficiência de iodo. Nosso solo não tem iodo suficiente, a nossa alimentação geralmente não é rica em iodo, então o sal iodado é muito importante. Então mantenha o seu sal com iodo, tá? E hoje, nos últimos anos, o governo, antes só tinha o mínimo, passou a ter um máximo também de iodo que o sal pode ter, sendo assim de uma maneira mais segura para a população. Então a primeira coisa, preste atenção na sua alimentação, mantenha os alimentos ricos em iodos nela para evitar o hipotireoidismo. A segunda coisa que eu acho muito importante é prestar atenção aos sintomas, tá? Em pessoas jovens, com menos de 40 anos, a gente não fica fazendo coleta de hormônio tireoidiano para todo mundo. Por quê? Não faz sentido, tá? Ele é um exame que muitas vezes tem falso positivo, falso negativo, então é muito importante ter sintoma. Quais são os sintomas? A doença mais frequente do mundo quando a gente fala de tireoide, e inclusive é a doença autoimune mais frequente no mundo, é a tireoidite de Hashimoto, cuja apresentação, o jeito que ela se manifesta, geralmente é o hipotireoidismo, a deficiência de hormônio tireoidiano. O paciente pode apresentar queda de cabelos, pele mais seca, um edema, um inchaço que não melhora. Tá? O paciente pode ficar com a pressão mais alta, em geral é a pressão diastólica, aquela que a gente chama de mínima, ela sobe. O paciente pode ter ganho de peso, mas ao contrário do que as pessoas acham, não leva à obesidade, é um ganho de peso pequeno, de no máximo 5 quilos, tá? Então o hipotireoidismo não leva à obesidade, só casos muito, muito graves. O paciente também pode experimentar bradicardia. O que é isso? A frequência cardíaca mais baixa, tá? Então ele vai lá, faz um eletrocardiograma e o médico fala, ou ele conta o pulso, ou ele às vezes até começa a ter tonturas por essa frequência cardíaca mais baixa. Esse é o quadro, é a doença tireoidiana mais comum. Outra coisa também de sintomas a prestar atenção é o excesso do hormônio tireoidiano, em que o paciente começa a perder muito peso, ele pode ter diarreia, ele tem uma sensação de calor que não passa, ele fica muito agitado, muito nervoso, com tremores, e aí a tireoide dele pode estar produzindo mais hormônio do que necessário, ou liberando mais hormônio na corrente sanguínea. Então, o segundo passo é sintomas, tá? A terceira coisa é em pacientes com mais de 40 anos, especialmente mulheres, nós passamos a pedir o TSH de rotina. Por quê? Porque 20% das mulheres acima de 40 anos têm hipotireoidismo, tá? Então ele vai se tornando mais frequente e aí a gente vê uma população feminina muito grande e a gente passa a fazer diagnóstico antes da paciente ter sintomas. E não é porque o que é o TSH? Ele é o hormônio mestre da tireoide. A gente tem uma glândula aqui chamada adenohipófise. Ela libera o TSH como um sinal para a tireoide produzir hormônio tireoidiano. E aí, se eu estou em hipotireoidismo, é porque minha glândula não funciona bem, geralmente, mais frequente, e aí esse sinal fica alto, o TSH aumenta. Então, a gente passa a fazer esse exame de rotina, e se a gente encontra esse sinal, não é que todo mundo tem que receber tratamento, mas a gente precisa acompanhar todo mundo. Por quê? Porque algumas pacientes, às vezes, estão tentando engravidar e não conseguem, esse pode ser o motivo. Há pacientes que estão com colesterol muito alto, esse é o motivo. Esse TSH alto estimula o crescimento, se a pessoa já tem um nódulo tireoidiano, que ele cresça de uma maneira mais rápida. Então, nessa fase da vida, a gente passa a ter uma procura ativa, fazendo esse rastreamento através do exame de TSH, tá?
Aí a frequência, se vai ser anual, se vai ser a cada 6 meses, ou até se a gente vai fazer a cada 2, 3 anos, depende muito da história de cada paciente, mas é um exame super importante nessa fase da vida. Entendi. E o tratamento é basicamente com hormônios ou é outra medicação, doutora? Ai, eu vou pedir desculpa, eu não consegui ouvir. O tratamento é feito com medicação basicamente hormonal ou é outro tipo de medicação? O tratamento é tranquilo? Em geral, é o tratamento hormonal. Então, quando a gente fala de hipotireoidismo, que é a doença mais frequente, a gente vai fazer reposição desse hormônio, que é com a levotiroxina, tá? É seguro. Basicamente não tem efeitos colaterais na dose correta, né? Se você der muito, isso é um problema sério. Mas na dose que a gente costuma usar para tratar, é muito tranquilo o tratamento, o paciente percebe melhor a clínica, a gente melhora também os exames do paciente. Quando eu falo de hipertireoidismo, que é o excesso de hormônio tireoidiano, aí eu preciso descobrir qual é a causa desse excesso. Se for porque a tireoide está trabalhando demais, aí na verdade a gente usa uma medicação para fazer esse bloqueio, tá? Na verdade, geralmente é por motivo autoimune, é o corpo agredindo o próprio corpo. O corpo acha que a tireoide é uma inimiga e passa a atacá-la. E aí a gente usa ali um bloqueio com um grupo de medicações que a gente chama de drogas antitireoidianas. Então, aí já não é um tratamento hormonal. Mas o problema mais frequente, que é o hipotireoidismo, a gente faz reposição com o hormônio levotiroxina. Acho importante aqui um parênteses, porque eu tenho recebido muitas pacientes, e não só eu, todos os endocrinologistas vão contar essa história para vocês, que tomam hormônio tireoidiano para emagrecer. Em fórmulas, a gente já teve essa conversa aqui, né, outro dia, sobre essas fórmulas. Para emagrecer, gente, se eu contar para vocês quantas pacientes eu recebo com isso por mês, vocês vão ficar espantados. Porque lembra que eu falei que excesso de hormônio tireoidiano dá emagrecimento? Então as pessoas prescrevem, gente, mas isso é perigosíssimo. Primeiro porque eu tô perdendo massa magra, músculo, que é o que eu não quero perder. Segundo, o coração passa a trabalhar mais, então tem um risco de arritmia cardíaca, de insuficiência cardíaca, que é a história do coração inchado, dilatado, fraco. Eu posso ter diarreia, insônia, nervosismo. Então, assim, isso não é que ninguém deve fazer, é proibido. Então, corram, gente. Se vocês receberem uma prescrição de hormônio tireoidiano, seja o T4, seja o T3, corram, porque isso não é um tratamento de obesidade, um tratamento de perda de peso correto. E, para finalizar a questão do tratamento, há pacientes que a tireoide funciona normalmente, mas eles têm o que nós chamamos de nódulo tireoidiano. E o nódulo tireoidiano, o acompanhamento, a investigação, vai depender do tipo de nódulo, do tamanho, como que está esse TSH, esse hormônio mestre que eu falei para vocês, porque a maior parte dos pacientes é só seguir, não vai dar remédio, não vai fazer cirurgia, não vai fazer nada. Mas há um percentual dos pacientes, uma média de 5%, em que pode haver um câncer de tireoide. E nesses casos, o tratamento é cirúrgico, mas isso a gente faz uma avaliação. E por que eu falo um pouquinho disso? Para tranquilizar você que está aí, tranquilizar os telespectadores, porque 60% dos brasileiros adultos têm nódulo de tireoide. Então é mais comum um adulto ter um nódulo do que não ter. E a gente não vai, nem todo mundo é câncer, é uma minoria, e a gente não vai sair funcionando, fazendo a punção, não é uma biópsia, mas é parecido, tirando de tireoide de 60% da população, gente. Então, é uma coisa mais tranquila, não tem medicação, mas é um acompanhamento. Muito bem. Bom, doutora. Acho que ficou bem esclarecida essa parte, né? Sempre procurar, né, Tainá? E o final é isso, né? Sempre procurar um profissional adequado para fazer o acompanhamento e ter esse cuidado, né? Acompanhado ali. Olha, eu gostaria muito que você deixasse, Luana, os seus contatos para quem quiser conhecer e acompanhar também as suas dicas, suas orientações. Gente, então eu vou passar o meu Instagram, que eu acho que é a coisa mais fácil, tá?
porque eu sou ruim de decorar telefone. Eu tô sem o meu aqui agora. Não, passa o Instagram, é melhor. É @DRA Luana Casari. Tá? E eu tenho também um site que é o www.luanacasari.com.br. Mas no Instagram eu tenho muito material sobre tireoide, porque é um tema que eu gosto muito, eu acompanho muito os pacientes. Então, inclusive sobre relação de Covid e doenças tireoidianas, que a gente está descobrindo muito sobre isso. E então, me sigam lá, que vai ser um prazer conversar com vocês. Tá certo, só reforçando então, @DRA Luana Casari com S, é isso, né, doutora? Exatamente. Tá bom, essa coisa da Covid tá gerando muitas dúvidas em todas as áreas, eu imagino que na tireoide também não seria diferente, né? Então lá tem dicas também, vale a pena, né? Tá aí os contatos então, @DRA Luana Casari, e tem o telefone também, olha, 11 98834 1314, quem quiser conhecer mais a respeito do trabalho da doutora Luana, marcar uma consulta também, de repente, enfim, para ter mais informações, fique à vontade. Eu tenho certeza que a doutora vai atendê-lo aí com todo carinho. Sim, muito obrigada pela oportunidade e eu estou à disposição para esclarecer dúvidas, o que vocês precisarem, pessoal. Imagina, foi um prazer recebê-la. Volte sempre aqui no Notícias do Bem. Até a próxima, doutora. Até, obrigada. Obrigado, doutora Luana Casari, médica endocrinologista, participando ao vivo com a gente aqui no Notícias do Bem. E agora, nesse momento, nós vamos acompanhar a coluna Direito do Consumidor com a advogada Adriana Pereira, especialista na área. Pois é, hoje ela vai falar sobre uma dúvida muito comum. Quais são os direitos e os deveres nos contratos dos planos de saúde? Olá, hoje nosso bate-papo vai ser sobre planos de saúde, descredenciamento de clínicas, descredenciamento de hospitais, até que ponto o plano de saúde pode fazer esse tipo de conduta, quais são os direitos do consumidor, o que fazer quando esses direitos forem violados, ele pode cobrar cheque calção para garantia de internação, para eventualidades de dívidas e não coberturas do plano de saúde. Pode ele também cobrar multa no caso de rescisão contratual. A gente vai conversar um pouco sobre isso. É um assunto bastante polêmico, bastante controverso e que gera bastante dúvida nos consumidores. O plano de saúde, quando ele vai descredenciar uma clínica ou hospital, a lei exige que ele faça uma comunicação ao consumidor 30 dias antes. E a lei é específica ao falar que ele deve substituir a rede credenciada, ele deve substituir aquele hospital que foi descredenciado, aquela clínica que foi descredenciada e o médico. Não é simplesmente a exclusão. O que a gente vê normalmente acontecendo é que quando eu contrato um plano de saúde, eu contrato uma rede credenciada, muitas vezes eu pago a mais para ter cobertura de determinados hospitais, médicos, até mesmo reembolso. E aí, no decorrer dessa relação, a operadora do plano de saúde, ela descredencia clínicas, descredencia hospitais, muitas vezes não avisa o consumidor antecipadamente, muitas vezes não faz a substituição dessas clínicas e hospitais na mesma região. Digamos assim, eu moro na Zona Oeste e aí eu paguei por esse plano porque existem mais clínicas, mais hospitais na minha região. E de repente há um descredenciamento e a maior parte das clínicas e dos hospitais fica na região leste, que é fora de mão para mim e que eu vou ter um deslocamento muito mais tempo de deslocamento para chegar até a clínica ou do hospital. A lei veda esse tipo de conduta, a lei fala em substituição da rede credenciada, os órgãos de defesa do consumidor são unânimes em falar que na hora do descredenciamento tem que haver uma substituição por outro próximo, na mesma região, para garantir que haja a polarização de vários pontos de atendimento para o consumidor, para atender os consumidores nas mais diversas áreas. Então, a substituição da rede credenciada, ela deve acontecer. A operadora do plano de saúde deve comunicar 30 dias antes o consumidor e também a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que a gente conhece como ANS. Mas e se isso não acontecer, né? Digamos que eu estou no meio de um tratamento e há um descredenciamento daquela clínica ou daquele hospital. O que eu devo fazer? A jurisprudência, o entendimento dos tribunais é que se eu estou em tratamento numa clínica e essa clínica por algum motivo é descredenciada, seja a pedido dela ou a pedido do plano de saúde, o plano de saúde, se ele não fizer a substituição por uma mesma
equivalente, ele tem que arcar com todo o custo de tratamento que eu vou fazer na clínica que foi descredenciada. Existem alguns casos de descredenciamento por descumprimento da legislação sanitária. O hospital não toma os cuidados, não há a política, não há minimização, mitigação de riscos à saúde do consumidor e por isso há o descredenciamento. Esse descredenciamento por esse motivo, ele é legal, ele é autorizado por lei porque visa garantir segurança e melhor condições de acesso à saúde do consumidor. De outro modo, ela deve fazer a substituição da rede credenciada. No caso de problema, não foi comunicado, teve descredenciamento, teve diminuição da rede credenciada e você continua pagando o mesmo valor de mensalidade, procura um órgão de defesa do consumidor ou ainda você pode entrar com uma ação judicial. Para isso é importante que você tenha formalizado, escrito para a ouvidoria da ANS, perguntando quais foram os motivos do descredenciamento, quando esse descredenciamento ocorreu, se essa rede descredenciada ela foi substituída por outra e quais são as medidas que o plano de saúde vai tomar. Por quê? Porque você vai ter um documento formal em que vai ter uma resposta, deverá ocorrer uma resposta por escrito, trazendo os motivos que ensejaram, que motivaram esse descredenciamento. Então, isso é importante para uma reclamação nos órgãos de defesa do consumidor e para eventual ação judicial, se você entender que teve um prejuízo de ordem financeira ou qualquer outro tipo de motivo que enseja a ingresso de uma ação judicial. Há uma conduta bastante comum e é considerada já ilegal e abusiva, é a cobrança de cheque calção. Então, eu tenho um plano de saúde, eu apresento a carteirinha no momento da internação, é uma urgência, emergência, e aí o hospital pede o cheque calção como garantia de satisfação da dívida que eventualmente for feita. Isso é uma prática ilegal, deve ser reportada aos órgãos de defesa do consumidor. No caso de, na emergência, urgência, você obviamente não vai se negar a entregar o cheque porque a sua preocupação maior é a internação do seu familiar, do seu amigo, da pessoa que você está levando. Então você pode entregar, pede uma cópia desse cheque calção, um documento que ateste que foi dado um cheque calção em garantia e depois você pode entrar tanto com uma reclamação nos órgãos de defesa do consumidor, como eventualmente uma ação judicial pedindo ressarcimento daquele valor, eventualmente se for descontado, ou então como uma indenização pela conduta abusiva, já que ela retira do consumidor a possibilidade de escolha diante de uma emergência, uma situação em que o consumidor tem poucas condições de fazer outro tipo de escolha. E mais um assunto que é bastante polêmico é o caso de eu ter aderido a um plano de saúde, a um contrato de plano de saúde, e aí eu quero rescindir. A lei fala que essa rescisão, o Código de Defesa do Consumidor também fala que essa rescisão ela deve ser feita imediatamente a pedido do consumidor. E existem alguns planos de saúde que chegam a cobrar até judicialmente 2 mensalidades como multa do contrato, como se fosse uma fidelidade que eu teria que permanecer X tempo no plano de saúde para que eu pudesse utilizar a rede e não ter o pagamento de multa. Essa multa também é considerada abusiva. A lei não prevê qualquer tipo de sanção por parte do plano de saúde ao consumidor por motivo de cancelamento. E aí a gente não está falando de valores em atraso. Veja, eu estou falando de multa por eu, consumidor, desistir do contrato. Eu, consumidor, tenho que cumprir carência para poder, muitas vezes, utilizar determinada rede. Às vezes, exames clínicos são 48 horas. Dependendo do tipo de exame, pode chegar até 2 a 3 meses. Isso é autorizado a cobertura, o cumprimento de carência, desde que o consumidor seja avisado, alertado no momento que as informações estão sendo passadas para ele fechar com o plano de saúde. Mas a cobrança de multa por causa de fidelização, porque eu cancelei o contrato antes ou em pouco tempo de uso, é considerada abusiva, é considerada ilegal. Você pode procurar algum órgão de defesa do consumidor ou até mesmo ingressar com ação judicial. Para isso é importante que você guarde toda a documentação, que você tente estabelecer por escrito uma comunicação com a operadora do plano de saúde para comprovar que você, consumidor, tentou obter informações e tentou resolver a questão de forma amigável e isso foi impedido por circunstâncias
não que o consumidor não tem controle. Espero aí que essas informações tenham te ajudado e que a gente se vê no próximo encontro. Muito bacana, né? Como sempre, a participação da doutora Adriana aqui no nosso Notícias do Bem, que está com o horário vencido. Exatamente. Que está chegando ao fim, né? Nosso encontro aí, você já sabe, é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã. Mas não se preocupe não, porque nós temos um horário alternativo às 6h30 da tarde. E você pode ver e rever o Notícias do Bem, todos os programas aqui da IPP TV, sabe, né? Onde, como, onde você quiser, o horário que você quiser no canal IPP Play. É muito fácil, está aqui no YouTube mesmo. É só você procurar por aí, youtube.com/IPPplay, você vai encontrar, curta os vídeos. Além dos programas na íntegra, você vai encontrar também as entrevistas, as reportagens, as colunas. Você pode rever o material que mais te agradar. Todos os programas da nossa IPP TV estão no IPP Play, então a gente conta com a sua participação e a gente conta com você também se inscrevendo aqui no nosso IP Pinheiros, tá bom? Amanhã a gente volta, se Deus quiser, 11h30 da manhã, ao vivo, esperando por você, claro, sempre. Tchau, tchau.